Existem diferentes tipos e graus de endometriose? E a intensidade, complementando, a intensidade da dor está relacionada à gravidade da doença? E, obviamente, há uma diferença entre dor relacionada à menstruação e um quadro de endometriose? Vamos lá. Essa questão sempre não há uma correlação direta da extensão, da intensidade da dor com os sintomas. Tem pacientes que têm sintomas muito intensos com poucas lesões. E tem, por outro lado, pacientes com lesões exuberantes e trazem poucos sintomas, né? Isso também gera dificuldade diagnóstica, né? Porque quando a mulher, ou a mulher no final da adolescência, por exemplo, começa com as cólicas, a família tem a tendência a falar, isso é normal. Lembrando, essa dor que é incapacitante, que persiste todo mês, precisa ser investigada. A extensão da doença, a gente tem uma classificação de mínima, leve, moderada e grave. Quanto maiores as lesões, quanto mais infiltrativas essas lesões, se elas infiltrarem, por exemplo, o órgão do tubo digestivo, o reto, o seco, o apêndice, você tem uma lesão mais grave. Se você tem uma infiltração, por exemplo, da região que fica entre a vagina e o reto, a gente chama isso de septo reto vaginal, também é uma endometriose mais grave. Quando você tem grandes cistos ovarianos, com um conteúdo achocolatado, os endometriomas maiores do que 4 centímetros, também são pacientes que, quando elas apresentam essa alteração, elas merecem já um tratamento mais específico para tal situação. Então varia a apresentação e a intensidade não é diretamente proporcional à extensão da doença. Isso é mais uma das questões que leva a uma dificuldade, muitas vezes, do diagnóstico. Gabriela, a endometriose, ela tem relação com outras doenças, não? Sim, doutor. Nós tipo ovário sabemos... policístico, alguma coisa assim, não? Endometriose, ela tem associação com algumas doenças relacionadas à dor pélvica crônica, por exemplo, dor crônica, na verdade, né? Então, fibromialgia, também questões psiquiátricas, né, como ansiedade, depressão. Então, existem essas comorbidades associadas. Muitas vezes a obesidade também está associada com a endometriose. Então nós vemos que quando a gente vai intervir nessas pacientes com a endometriose, a gente tem que pensar nessas outras doenças também. Então às vezes tratar somente a endometriose não é o suficiente, a gente precisa pensar de forma bem ampla. Só complementando, se você me permite, o crescimento desses focos de endométrio depende do estrogênio. Então toda situação que leva a uma prevalência, um aumento do estrogênio, é um fator de risco para a endometriose. Então você colocou muito bem sobre o ovário policístico, essas pacientes podem não ovular. Se elas não ovulam, ela tem só o estrogênio quase que continuamente. E essa prevalência quase que contínua do estrogênio é um fator de risco para a endometriose, sim. Então é uma situação que a gente tem que... É uma associação que pode acontecer. Pode acontecer. Outra associação que pode acontecer é com miomas, que é uma outra alteração também do útero, só que é dentro da parede do útero.